Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Você que veio dos outros canais, você que já estava aqui, eu agradeço muito. Sou muito feliz de ter vocês aqui, curtindo, compartilhando. Estava falando agora há pouco, antes de entrar aqui, o Padre Kelmo, né? Um abraço ao Padre Kelmo, que vai estar aqui conosco amanhã, numa super live. Ele, Oswaldo Eustáquio e também, acredito ali, o Coronel Meira. Coronel Meira que vai dar para nós, eu falo nós, não para mim, para nós, o canal é nosso uma, uma medalha, um título, melhor dizendo, na Câmara dos Deputados. Muito em breve. Eu, doutor Sebastião Coelho e o doutor Paulo Faria iremos receber lá, né, na Câmara dos Deputados. Agradeço muito o Coronel Meira. Por que, que ele vai dar essa medalha, pelo menos para mim, para nós? É o nosso trabalho junto aos irmãos, junto ao pessoal do 8 de janeiro e tantas pessoas que precisam. Reconhecimento, né? Então, olha só que importância quando a gente chega aqui e pede vocês ajuda, vocês sempre estendem a mão. Então, olha aí que coisa magnífica. Vamos continuar ajudando essas pessoas que estão passando necessidade. Já não bastava o 8 de janeiro, né? As pessoas agora também, os aposentados, que estão sendo roubados, né? Faltando dinheiro na sua conta, e isso também já tem aposentado, acredite se quiser, passando dificuldade. E tem aposentados ali, pessoal, que já tem um dinheirinho certinho para tudo. Então, cada R$ 100 que falta ali, 150, 200, isso faz falta no final do mês. Faz falta, sim. Vamos lá. Tem um jurista que, para mim, é um dos melhores, ele que ajudou a escrever a Constituição Federal, e ele deve estar muito chateado com isso, porque você ajuda a criar um texto, né? E aí, que o texto, pessoal, tem que passar por uma. Quando você faz uma PEC, os deputados fazem uma PEC, e coloca em votação. Isso tem que ser filtrado. Não é simplesmente, vamos fazer uma lei amanhã, e não é assim, vamos colocar lá dentro da Constituição Federal. Não é assim, não. Né? Não é assim. É criado um PL, ali um projeto, isso passa, pessoal, pelo crivo dos judiciários, os juristas. Os juristas. Porque isso e aquilo foi inconstitucional. Né? Vamos imaginar que agora, na terça-feira, uma hipótese, a Câmara dos Deputados vão votar, tá, uma PEC para que o Brasil tenha pena de morte. Isso não pode no Brasil. E aí, isso é inconstitucional. Então, antes de colocar lá em votação, é por isso que passa, pessoal, pela CCJ, juristas, eles vão analisar se aquele texto ali, ele é compatível com o nosso país, né? Com as outras leis já vigentes. Não é simplesmente, vamos fazer uma lei. Não, não. Não, não. Aí entra o jurídico, né? O jurídico é que analisa primeiro. Quando chega no plenário para votar, aquilo ali já está totalmente filtrado pelo judiciário. Totalmente. Isso está passando nesse momento é a anistia. Anistia, porque eles têm um PL da anistia que eles querem aprovar, e se Deus quiser nós vamos aprovar, mas o Supremo Tribunal Federal já falou, né, o Xandão, né, que ele que é o Supremo, né, ele já falou, isso aí é inconstitucional, nós vamos derrubar, né, para você ver que coisa. Então, vocês entenderam. Vamos ver agora o Ivo, que vai falar agora sobre a suspensão parcial do Ramagem e de Bolsonaro. Vamos ver? Vamos ver o que, que o Ives, que é um dos melhores juristas, se não o melhor do país. Vamos ver. Volto ao tema do meu Instagram de sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes entende que só uma parte dessa acusação contra o deputado Ramagem poderia ser impedida de julgamento no Supremo Tribunal Federal. E outros crimes de que é acusado não poderiam ser a razão pela qual mantém em relação a todos os outros, contra uma resolução da Câmara em que eles tentam suspender por completo o processo penal. Minha consideração econômica já feita na sexta-feira
Mas que eu queria reiterar, do ponto de vista político, demonstra que mais de metade da população brasileira, representada por 315 deputados, não está de acordo com a ação. Ao ponto de suspender inteira uma interpretação de direito que muitos juristas têm contestado, mas que é uma interpretação dizendo que uma ação é única. Essa não foi uma ação individualizada, A, B, C, uma ação para A, para B, para C. Essa era uma única ação, todos colocados no mesmo crime. É evidente que eles suspenderam na interpretação que deram, por entender que seria até ilógico que se suspendesse em relação a um, mas mantivesse em relação aos outros. Se todos fossem considerados criminosos, um estaria beneficiado por ser deputado e os outros não. Então, na interpretação jurídica na Câmara, se a ação foi uma só e não individualizada, ela teria que ser suspensa por inteiro, porque acusa um deputado que depende para ser processado da autorização do Congresso. Interpretação que muitos não concordam, mas tem uma certa lógica jurídica. Os que não concordam entendem que, enfim, ele não pode processar o ministro Alexandre de Moraes, como diz no seu voto, o Ramagem de qualquer forma, porque ele não é permitido ser processado por impedimento da Câmara, seguindo a Constituição. Então, os juristas têm defendido esse ponto de que o Ramagem teria que ser excluído e não os outros, o que levaria a essa situação também incoerente de que ele sendo excluído e os outros condenados, nós teríamos um tratamento diferenciado da justiça no Brasil. Então, do ponto de vista jurídico, as teses estão aí postas. Do ponto de vista político, indiscutivelmente, é um desconforto no Congresso Nacional em relação ao Supremo. Foram 315 deputados, os deputados têm apenas 513 deputados, portanto, a maioria mais do que absoluta, e demonstra um desconforto com essas penas que o próprio Supremo acha que é exagerado, senão não estaria negociando com a Alcolumbre uma tentativa de redução, não através do Supremo, que condenou e considera exagerado, que está apoiando aquilo que vai ser apresentado pela Alcolumbre de redução de penas. Então, os senhores veem, e esse aspecto que me preocupa, é que nós estamos, o artigo 2º da Constituição, declarando que deveríamos ter poderes harmônicos e independentes. E hoje os nossos poderes não são nem harmônicos nem independentes, com conflitos que, enfim, faz com que a insegurança jurídica no país aumente. Eu sou favorável, e tenho dito isso, nós devemos fazer o que Michel Temer fez quando o PT e o MST depredaram, ambos, o PT e o MST, dependência do Congresso Nacional, perdoa a todos. Ou como Juscelino, que perdoa a todos, esses sim, golpistas, que tentaram derrubar o governo de Juscelino, Jacarecanga e Aragaças, e perdoa a todos. Nós não partimos para colocar uma esponja sobre toda essa realimentação do ódio que estamos vendo nesses últimos 2 anos, impedindo o Brasil de progredir, nós vamos continuar patinando. Os olhos sendo realimentados, com o Congresso Nacional mostrando essa decisão em conflito com a Suprema Corte. E aqueles que deveriam ser harmônicos e independentes, cada um cuidando do seu papel, sem interferir, sem intervir na competência dos outros, não dando a estabilidade que o povo brasileiro gostaria. Essa é a razão pela qual eu continuo batendo no meu velho sonho de termos uma esponja sobre isso, anistia, começarmos democraticamente a dar todo o apoio, uma reconstrução nacional que começa pelas contas públicas, para
para que nós possamos não ter voos de galinha, mas crescemos. Uma China, por exemplo, cresceu 4, 5, 6, 7, 8% do PIB ao ano, e é isso que o Brasil, com a potencialidade que tem, deveria fazer. Está aí. Ives Gandra, um dos maiores juristas, se não o maior do Brasil. Dando um show, né? Dando um show aí. A gente também aprende muito com ele, né? Um grande abraço ao doutor Ives, né? Ives Gandra. Então, ele também está inconformado do que o que aconteceu, né? Que o Supremo, ele jogou na lata de lixo o desejo de 315 deputados. Mas essa conta não é assim que se faz. Não é 315. Os deputados, eles representam o povo. Os senadores, os estados. Né? É assim? Né? Então, eu acho que deveria fazer uma conta. E essa conta ia ter muitos números, né? Se 315, não, os 518 deputados, 315, eles disseram não a esse processo, tinha que fazer um cálculo. Quantos votos esses 315 parlamentares eles tiveram? Seria importante a gente fazer essa soma. Porque se eles representam o povo, e esses milhões e milhões e milhões de pessoas que votaram nesses 315 representantes do povo, não está calando a voz de 315, está calando a voz do povo. Porque se eles representam nós, a nossa voz é que foi calada. E não a voz do parlamentar. O buraco é mais embaixo. Né? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli teve mais de 1 milhão de votos. Né? Tá, mais de 1 milhão de votos. 1 milhão e 100, eu acho, né, por ali. Tá, foi muito bem votada. Ela foi cassada. Então, o que se cala não é a Carla. O que se cala são 1 milhão e tantos mil pessoas, homens e mulheres, que votaram nela. Né? Então, se fosse somar tudo, o Supremo ele calou ali muito mais de 80%, porque de 513, 315, né? Foi 2/3 da Câmara dos Deputados. Então, se pegar aquilo tudo ali, o Supremo ele calou a boca de mais de 80% da população brasileira. Né? Da população brasileira. Então, isso é muito grave, você calar a boca desse povo todo, inclusive a minha, que eu votei. Eu votei também em um daqueles 315. E você certamente também votou. Né? Conforme eu falei agora, nas outras lives que vocês assistiram agora, Hugo Mota promete uma reação enérgica contra isso tudo. Porque ele, Hugo Mota, ele já chega na presidência desmoralizado. Desmoralizado. Né? Ou ele tem autonomia ou não tem. Ou ele entrega a chave do Congresso para o Supremo. Fala, ó, está aqui. Está aqui. Inclusive, deveria até fazer um evento para entregar a chave simbólica. Os deputados deveriam fazer isso. Está aqui. Uma sugestão aos nobres parlamentares. Eles fazerem um evento e pegar aquelas chaves grandonas, você já viu? Eu entrego a chave da cidade. Você já viu aqueles eventos que uma pessoa ganha a chave da cidade? Aquela chave grandona? Pegar ali a chave grande, mandar fazer uma chave bem grande e entregar. Fazer um evento e entregar essa chave simbólica ao Supremo. Ó, nós estamos entregando aqui hoje a chave do Congresso Nacional para vocês do STF. Isso não é jogar a toalha, mas isso é mostrar para o presidente da Câmara e também do Senado a vergonha que eles estão passando. Né? Aqui, ó. Estou entregando aqui, ó. Tá aí. Vocês mandam aqui mesmo.
Todo mundo recorre ao Supremo. Todo mundo recorre ao Supremo. Todo mundo. Isso acaba dando força para esse órgão. E aí acontecem essas coisas aí que vem acontecendo. Às vezes o parlamentar ele não concorda nem com aquilo que é a casa dele. Aí ele vai no Supremo. As coisas não se resolvem dentro da Câmara e tudo é Supremo, tudo é Supremo. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Então, pessoal, é uma vergonha que a gente está passando nesse país. Eu quero ver essa semana, que para mim é muito importante essa semana. Os parlamentares vão para cima do Hugo Motta com força, né? Ele tem mesmo que ser cobrado. Cobrado. E eu tenho certeza que essa semana vai ter corte de microfone, o bicho vai pegar. Alguém vai chamar ele de banana. Alguém vai chamar ele de banana. Porque ele é o presidente. Tem um ditado que diz o seguinte: quem casa com a viúva herda os filhos, né? Você já ouviu esse ditado? Pois é. Ele não quis ser presidente? Quis. Então ele tem que herdar os problemas. Tem que herdar os problemas. E ele sabe que nós estamos vivendo um momento difícil no país. Ele sabe. Isso não é igual antigamente. Hoje, o bicho está pegando. Hoje os deputados não aceitam o que está acontecendo. A maioria ali não aceita. O problema é que rola o tal do dinheiro no meio disso tudo. Né? O dinheiro. Essa desgraça, Deus que me perdoa, do dinheiro. Se vende por emendas. E quando não consegue, o Supremo entra em ação, como fez com o pai do Hugo Motta. Né? Entra em ação. Ou ele cria um processo novo, ou eles ressuscitam processo velho. O que fizeram com o Kassab. Né? Eu falei agora para vocês. O que fizeram com o Kassab. Ele tinha um processo de 2019. 6 anos. Estava lá arquivado. O que eles fizeram? Vamos reacender a chama. Vamos reacender a chama desse processo? Vamos. Aí o cara pode ser preso e prende mesmo. Prende. Ah, Marcelo, o Kassab é do Partido Forte. Eles prenderam o Valdemar da Costa Neto aí. Não prenderam? Prenderam. Foram lá, tinha uma arma lá, velha, em cima de não sei o quê, e uma pepitazinha de ouro. Hã? Foi, ué. Foi, você sabe que foi. Prenderam o cara. O PL é o maior partido em oposição ainda. Foram lá e prenderam o cara. Ué. Então, para prender o Kassab ou qualquer outro, meu filho, Baleia Rossi, do MDB, Marcos Pereira, do Republicanos, eles mandam prender na hora. O negócio deles é calar a boca do povo, assim como fizeram com o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, coitado, foi para casa, né? Já saiu, já está indo para casa, mas o cara está preso dentro de casa, ele não pode fazer quase nada. Tornozeleira, não pode receber ninguém, tem que avisar. Se ir no hospital com uma urgência, tem que avisar em 48 horas que foi. O cara tá preso, assim como a Débora também, a mulher do Batão, ela tá presa dentro de casa, mas tá presa, né? Isso, pessoal, abala o psicológico da gente. Abala, porque você tá com aquilo no pé, aquele trem começa a pitar, começa a acabar com a bateria. Tem pessoas que eu conversei pessoalmente que, pessoal, tava com problema ali, a bateria. Sabe o que a mulher fez? Coitada. Ela colocou uma extensão de energia na tomada e colocava para carregar no pé dela, de uns 10 metros ali a extensão, e ela andava pela casa arrastando aquele fio para lá e para cá. A extensão para aquilo não desligar, para não ser presa. Pensa bem, amarrado pelo pé igual um animal. Isso é vida de gente? Hein? Isso é vida de gente? A mulher está ali fazendo comida, não sei o quê, vai tomar banho com aquilo e com aquele fio pelo pé, a ponto de morrer. É esquisito o negócio, rapaz. É esquisito. E aí as pessoas acham que isso tudo é normal. Ah, isso mesmo, golpista, não sei o quê. Pô, coitado das pessoas sequer sabiam o que estava fazendo lá. Né? Que vergonha. Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil entre os poderes. Muito difícil. E quero te dizer,
Se os presidentes das casas não abrir o olho agora, eu estou falando nesse mandato, do Hugo e do Davi. Se esses caras não, pessoal, peitarem o sistema nesse, porque voto eles têm, nas duas casas tem para peitar. O problema é que eles não pautam. Se eles não enfrentar de frente, vou dizer uma coisa para você, pessoal. A Câmara, já estão, né? A Câmara e o Senado vão ficar submissas, sim, ao ministro Alexandre de Moraes. Escreve o que eu estou falando. Escreve o que eu estou falando. Eles têm que resolver esse problema urgentemente. E é por isso que o Bolsonaro quer eleger o maior número de senadores. Deputados também, claro, mas é o Senado. O Senado, conforme a Constituição Federal, ele que é o responsável de frear o STF. Só ele, não é presidente, ninguém. É só o Senado. É por isso que nós temos o compromisso de eleger o maior número de senadores do Brasil. Mais de 50% da casa, que assim eles vão nos salvar. Porque se a gente não conseguir, é mais 4 anos dessa pouca vergonha que está acontecendo. Curta, compartilha. Forte abraço.